Salve, salve, galera! Mais uma quarta-feira, mais um episódio do podcast Nutritivamente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está ganhando cada vez mais consultórios, que está ganhando cada vez mais as mídias, os portais de notícias, que é a nutrição e o comportamento. Então, para falar sobre esse tema, que gera bastante polêmica, que ainda é muito sobrecarregado de dúvidas, inclusive entre os próprios profissionais da nutrição, eu trouxe um convidado muito especial. Então, eu vou puxar o currículo dele aqui. Ele é nutricionista, formado pela Universidade 9 de Julho. Ele é pós-graduado em comportamento alimentar. Ele fez residência multiprofissional em saúde cardiovascular pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Ele também é mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública na Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, ele é professor universitário. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje o Leonardo Biagio. Leonardo, obrigado por topar participar do nosso programa, do nosso projeto maluco aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Murilo. Olá a todos e todas. É um grande prazer que eu tenho participado do podcast. Espero que juntos nós possamos aí construir um pouco mais conhecimento sobre o comportamento alimentar, sobre essa abordagem, como você bem disse, vem ganhando bastante visibilidade e muitas vezes até algumas confusões, né? O que que é o comportamento alimentar? É onde que é aplicado, onde não é aplicado. Então, espero poder esclarecer essas dúvidas hoje. Com certeza, quem ouvir, eu com certeza vou aprender. Eu sou o que mais aprendo, porque eu participo de todos os episódios. E quem está ouvindo também, com certeza. Leonardo, a primeira questão, primeira dúvida, pergunta: como é que você chegou à nutrição? E depois a nutrição comportamental, de maneira propriamente dita aí. Bom, vamos lá, uma longa história, né? Mas acho que antes, né, da graduação, eu fiz o curso técnico, então a nutrição chegou através do curso técnico, ainda no ensino médio, que é aquele momento que nós estamos decidindo qual área, qual profissão seguir. E no segundo ano do ensino médio, eu resolvi fazer um curso técnico de nutrição. Não. Eu sempre tive interesse naquele momento, né, de investigar sobre os alimentos, nutrientes, as funções. Eu tinha uma familiaridade com a biologia também, então, ciências biológicas. Então, eu vi o curso técnico de nutrição naquela época como uma boa oportunidade, né? Então, a nutrição veio através do curso técnico, mas, como acho que a audiência, a maioria deve saber, né, o curso técnico ele é muito voltado para a gestão, né, e não tanto a parte mais clínica. Então, até no começo, quando eu estava lá no curso técnico, eu achava o máximo gestão de unidades de alimentação e nutrição, controle de qualidade. Até pensava, nossa, eu vou começar a graduação e vou me especializar no campo de controle de qualidade. Eu achava muito interessante, mas aí a minha vida foi tomando outro rumo. Mas começou com o curso técnico e eu estava no último ano do curso técnico, eu comecei a graduação, né, na faculdade. E aí, no começo da faculdade, são aquelas disciplinas mais básicas, né? Então, você não sabe ainda muito bem qual área que você vai seguir, qual campo que você vai seguir. E eu lembro muito bem, na metade, né, do curso da graduação, na biblioteca que tinha na faculdade, eu vi um livro sobre nutrição e transtornos alimentares. E eu nem tinha visto ainda, não tinha essa matéria, essa disciplina ainda na faculdade. E eu comprei o livro, né? Fui ousado, falei, não, quero entender melhor, né? Como a nutrição pode ajudar nos transtornos alimentares. E a partir daí eu fiquei apaixonado já estava apaixonado pela nutrição, mas esse campo do comportamento alimentar, né? Então, o comportamento alimentar na época 2014, 2015 não era muito conversado, não era muito discutido isso na nossa formação como no nutricionista, né? E isso veio muito através desse livro, que eu vi, olha, a abordagem dentro do tratamento dos transtornos alimentares é diferente. Ela é além do biológico, né? Ela contempla aí outros aspectos que a nutrição convencional, tradicional, não contempla. E aí que eu fiquei instigado a estudar mais sobre comportamento alimentar, né? E era tinham poucas informações, poucas publicações naquele momento, né? Hoje em dia já se passaram aí, sei lá, 7, 6 anos, as publicações, as discussões, a visibilidade desse campo aumentou e muito, ainda bem, né? Legal. Sabe que quando começou a pandemia, eu
eu tava tentado a fazer outra pós-graduação, né? Então, começou a Uhum, pandemia, eu estava trabalhando bastante. Infelizmente, ali a pandemia não afetou como afetou muita gente, não me afetou porque eu trabalhava de casa já escrevia, enfim. E aí eu falei, vou fazer uma pós. Aí eu estava conversando com uma professora, falou, vai fazer missão comportamental, tá em alta, tal. Eu falei, é verdade. E aí eu lembro que eu ia fazer e eu perdi o prazo de inscrição. Tinha um prazo ali uhum, com desconto e tal. Aí eu até mandei, ele falou, olha, gente, eu acabei me enrolando, eu errei a data e tal, e, sabe, não podemos fazer mais nada, infelizmente. E era um desconto muito grande. uhum, uhum. Ah, tá bom. Aí depois passou 2 semanas, aí eu vi um desconto em fitoterapia e eu fui fazer a pós em fita. Mas o desejo inicial, assim, era o É, comportamento alimentar. Você eu tenho a já tinha. curiosidade ali ainda, enfim. Embora mesmo lendo Uhum, bastante, eu ainda tenho uma série de dúvidas. uhum, Ainda eu tenho um congresso com todo ano ali, enfim. Eu quero uhum, participar, me inteirar um pouco mais. uhum, E uhum. para quem está nos ouvindo, e eu queria perguntar assim de bate-pronto para você, né? Para quem não entende muito ainda, é o meu caso, embora eu tenha ali a curiosidade, leia, né? Mas ler é uma coisa, entender é outra. O que que é a nutrição comportamental, Leonardo? Fala para a gente, por favor. Eu acho que é importante começar a responder essa pergunta falando, né, que a nutrição comportamental, o comportamento alimentar, não é uma especialidade dentro da nutrição, né? Então a gente sabe que a Asbram, ela define aí as grandes áreas e as grandes especialidades da nutrição, e a nutrição comportamental, o comportamento alimentar não é uma especialidade, mas sim um campo, uma abordagem, ou até a gente poderia dizer, né, ferramentas que vão complementar a atuação principalmente clínica, né, na nutrição clínica, também saúde pública, saúde coletiva. E aí, até antes de responder o que é nutrição comportamental, comportamento alimentar, a gente tem que entender o que é, né, esse comportamento alimentar. E eu separei um trecho de uma nutricionista que ela é pioneira no estudo do comportamento alimentar no Brasil, que é a professora Rosa Garcia. Ela é nutricionista lá da Faculdade de Medicina, né, do campo de nutrição da Faculdade de Ribeirão Preto, da USP. E desde lá de 1997, ela começa a trazer essas investigações e definições do que seria o comportamento alimentar. Então, brevemente, eu vou falar um pouco o que ela discute sobre o comportamento alimentar lá em 1997, mas ela fala, né, que o comportamento alimentar não compreende apenas as práticas que são observadas de forma empírica, mas também os aspectos subjetivos que envolvem a alimentação, quais sejam esses aspectos socioculturais ou psicológicos, né, e psicológicos. O comportamento, né, o comportamento alimentar, são ações, são condutas, são reações que o indivíduo tem frente à sua alimentação, né? De uma forma bem resumida, é a relação que o sujeito tem com a comida, né, com o alimento. E aí, quando a gente fala de comportamento alimentar, não dá para ficar só nesse escopo biológico, essa esfera biológica, fisiológica. A gente tem que envolver essa compreensão, né, subjetiva, social, psicológica. Então, o comportamento alimentar, essa nova abordagem, essa nova forma, né, que a nutrição tem ganhado, é uma abordagem que vai além do biológico. Se eu pudesse resumir em poucas palavras ou em pequenas frases, é uma abordagem dentro da nutrição que vai além do convencional, além do biológico, envolve aspectos psicológicos, socioculturais, e estuda muito essa relação que o indivíduo tem com a comida, com o alimento, né? Legal. É muito mais amplo, né? A pessoa fala, olha, eu vou mexer com comportamento só. Tá? Sim, é muito mais amplo. E até é interessante que tem a professora Marlia Varenga, ela fala sobre isso, né, no livro dela, sobre a nutrição tradicional, ela está muito voltada só aos aspectos pós-deglutição, né? Então, a própria digestão, absorção, a metabolização desses nutrientes, então aspectos meramente biológicos, né, fisiológicos. E quando a gente fala da abordagem do comportamento alimentar, esses aspectos que são pós-deglutição, eles sim serão considerados, mas outros aspectos que é pré-deglutição também são importantíssimos, né? O que a pessoa
pensa sobre o alimento, a cultura que ela está inserida, as experiências passadas que ela teve com determinado alimento, determinada comida, né? Então, as habilidades culinárias que ela tem com a cozinha, com o alimento. Então, é algo, como você falou, né, mais amplo, muito mais além, né? São os aspectos pré-deglutição, mas e os aspectos pós-deglutição, integrados, né? E não olhar de uma forma isolada, né? Eu vejo, é, eu fiz extensão, né, em modulação intestinal e tal, e eu vejo hoje como a relação, né, da alimentação com, no que diz respeito ali a problemas gastrointestinais, como está voltada à emoção, né? Então, eu acho que Uhum. daria no seu caso, né, você é especialista na Hum, é algo que hum, dá para trabalhar junto ali, né? E aí isso hum, já me puxa para uma pergunta da questão do paciente. Tipo, a nutrição comportamental, ela tem alguma indicação específica ou ela, vamos abordar todos os tipos de paciente, uhum, enfim. uhum. Eu vejo que o comportamento alimentar, assim, ele é muito versátil, né? Ele caberia dentro de todas as áreas da nutrição. Claro, as áreas mais relacionadas à nutrição clínica, né? Porque uma vez que o comportamento alimentar, esse conceito, né, são as ações, as reações, as condutas do indivíduo frente à alimentação, isso nós vamos encontrar em todos os casos, né? Seja uma nutrição esportiva, ou a nutrição para prevenção de doenças cardiovasculares, ou, por exemplo, tratamento de diabetes, né? Então, doenças crônicas. Então, ela teria indicação para todos os tipos de pacientes. Claro, eu acho que existe, acho que um público-alvo que vai ser mais beneficiado pensando em pessoas que têm uma relação mais conturbada com a comida, né? E não só transtornos alimentares, né? Transtornos alimentares, sim, vão poder usufruir muito das ferramentas do comportamento alimentar, mas pessoas que ainda não têm o diagnóstico de transtornos alimentares, né? Que a gente chama dentro do comportamento alimentar de comer transtornado. Essa pessoa ela não fecha critérios diagnósticos para anorexia, para bulimia ou transtorno de compulsão alimentar, mas é nítido, né? Numa anamnese, na sua consulta, você percebe que essa pessoa tem uma relação conturbada com a comida, muitas vezes com o corpo também. Sentir muita culpa ao comer, está muito distante dos sinais de fome e saciedade. Então, eu vejo que essas ferramentas do comportamento alimentar, essa abordagem do comportamento alimentar, seria muito útil para esse tipo de paciente, para esses grupos, né, de pacientes. Para esse comer transtornado, que tem uma relação, entre aspas, ruim com a comida e com o corpo, né? Legal. É legal você falar isso, porque quando a gente fala em nutrição comportamental, o que vem primeiro na mente de muita gente, né? Inclusive até de profissionais da nutrição, e quem ainda não entende, é, pensa, nutrição e comportamento alimentar, tá relacionado realmente quem tem ali alguma bulimia, uma anorexia, agora a ortorexia, Uhum. né? E não, né? Você acabou de mostrar que não. E não. Historicamente, né, aqui no Brasil, se a gente for pensar nos principais pesquisadores que estudam comportamento alimentar e transtornos alimentares, historicamente ele nasce, essa abordagem, ela foi semeada, né, no Instituto de Psiquiatria, nesse campo mais mesmo psi, né, e aí foi muito direcionada no início para transtornos alimentares. Mas depois foi possível ver, nossa, eu acho que dá para usar as ferramentas do comportamento alimentar para outros casos, não só casos mais graves, né, mais críticos, como casos de transtornos alimentares, mas, por exemplo, no comer transtornado, e atuando muito na prevenção, né? Pouco se fala hoje de prevenção de transtornos alimentares, e essas ferramentas, a abordagem do comportamento alimentar, é uma ótima forma de fazer uma prevenção para que essa pessoa, esse indivíduo, não desenvolva um comportamento, um transtorno alimentar, né? E eu acho que é interessante, eu sempre coloco isso em aula, né? O comportamento alimentar, até o comer intuitivo, que é uma ferramenta que eu trabalho bastante, ele pode atuar em diferentes esferas de prevenção. Tanto numa prevenção primária, numa prevenção secundária, e também uma prevenção terciária, né? Então, tem uma versatilidade muito grande, né? O comportamento alimentar, o comer intuitivo, que são ferramentas dentro, né, dessa abordagem. Mas sim, historicamente aqui no Brasil e até mundo afora,
né, essa visão mais comportamental da alimentação estava muito atrelada com transtornos alimentares, mas hoje em dia a gente consegue perceber que não, dá para usar outros campos, outras áreas, outros tipos de pacientes, né? Legal. E uma dúvida minha agora. Você acabou de falar, né, do comer intuitivo, que eu ia puxar daqui a pouco já, e Uhum, a questão do comer transtornado. Esses termos, eles são dois termos que eles aparecem muito, né, quando a gente fala em nutrição e comportamento. Ah, uhum. Você poderia explicar para a gente o que é o comer transtornado e o que é o comer intuitivo? Certo. O comer tensionado, ou também comer desordenado, que é chamado, é um comportamento alimentar disfuncional, né? Então, entre aspas, não está normal, tem alguma coisa errada, né? Então, pacientes que apresentam esse comportamento alimentar disfuncional, como comer transtornado, esse paciente ele apresenta uma relação muito negativa com a comida e com o corpo, né? Ele apresenta sinais e sintomas de transtornos alimentares, né? Mas como eu disse até anteriormente, não fecha um critério, né? Não fecha o critério, olha, é anorexia nervosa, é bulimia nervosa, é transtorno de compulsão alimentar. Na literatura é até descrita como se fosse uma síndrome parcial de um transtorno alimentar. Então, comer transtornado ainda não entrou não tem um CID, né? Não é uma doença, mas é como se fosse uma síndrome parcial. Então, mais um pouquinho, essa pessoa pode desenvolver um transtorno alimentar, né? Por isso que é tão importante esse papel da prevenção, para que não chegue, né, nesse estado mais crítico e mais grave. Então, alguns exemplos, né, de comportamentos, de sinais e sintomas no comer transtornado. Então, restrições alimentares muito grandes, né, jejuns prolongados, o uso de métodos compensatórios, como atividade física, ou laxantes, diuréticos, uma extrema culpa ao comer, né? Dicotomização dos alimentos em proibidos e permitidos. Então, são alguns traços, algumas características que a gente vai notando, né, dentro da consulta, né, que a gente consegue enquadrar esse paciente num comer transtornado, né? Existem também, principalmente na área da pesquisa, escalas psicométricas que avaliam esse comer transtornado, assim como tem escalas que vão avaliar transtornos alimentares, né, ou risco para transtornos alimentares. Então, comer transtornado, até falando de risco, pacientes que apresentam esse comportamento alimentar têm um grande risco para desenvolver transtornos alimentares, né? São mais vulneráveis, mais suscetíveis para transtornos alimentares. Esse é uma forma assim de conceituar o comer transtornado. Bacana, bacana. E a questão do comer intuitivo é aquilo. Bom, o que eu aprendi de comer intuitivo, eu tive Uhum, uma base muito rasa, é aquilo de você sentir, né, o alimento, permitir a saciedade. Mas eu acho que não é só uhum, isso, enfim, né, eu acho. Eu acho que é muito mais uhum. amplo, concordo? Sim, sim, a abordagem do comer intuitivo, acho que é uma das abordagens, assim, dentro do comportamento alimentar que tem bastante discussão, bastante visibilidade, e ela é antiga, né? Muitas pessoas pensam, aqui no Brasil começou, né, a discussão em 2015, 2014, mas, assim, é uma abordagem que foi criada, desenvolvida lá em 1995, né, por duas nutricionistas estadunidenses, a Evelyn e a Elise, e é muito interessante a história, porque elas eram nutricionistas que trabalhavam em consultório clínico, né, particular, com atendimento convencional. E o que elas percebiam, né? Percebiam com as prescrições, com as restrições, que os pacientes não conseguiam aderir, né, às prescrições dietéticas, né? E muitas vezes desenvolviam comportamentos alimentares transtornados. Então, compulsão alimentar, ou uma relação desconfortável com a comida, sentiam muita culpa ao comer, né? Pensamentos distorcidos em relação à alimentação e corpo. E aí foi que acendeu a luzinha, né? Olha, eu acho que a gente precisa reinventar, né, ou criar uma abordagem que seja mais integrativa, que olhe além do biológico, né, além da prescrição dietética. Então, é muito interessante a história porque o comer intuitivo, essa abordagem, né, integrativa porque vai integrar corpo, mente e comida, nasce dessa insatisfação dessas duas nutricionistas, né, da insatisfação e da observação também que
a abordagem tradicional não estava funcionando, né? Não estava se sustentando. Então, é interessante marcar isso, né? Que é uma abordagem já antiga, né? Desde 1995, então tem aí 28 anos. E aí, no começo, era uma coisa mais de prática clínica, mas depois, já de alguns anos, já começaram os estudos científicos, né? Então, a primeira vez que apareceu um periódico científico, Comer Intuitivo, esse termo, foi em 98, né? Aí depois, em 2005, um grupo de pesquisadores criaram a escala do comer intuitivo para tentar mensurar essa habilidade, né, dos indivíduos de comer de forma intuitiva, e desde então várias escalas surgiram e várias evidências científicas também apareceram, né? Mas acho que conceituar, né, definir o que é o comer intuitivo é uma abordagem, né, integrativa, como eu disse, que visa estimular as pessoas a comerem mais de acordo com os sinais de fome e saciedade. Acho que isso é um ponto crucial dentro da abordagem do comer intuitivo, mas além disso também, né, rejeitar a mentalidade de dieta, né, trabalhar a permissão incondicional para comer e reduzir a culpa ao comer, né, promover a apreciação corporal, né, é uma abordagem que tem 10 princípios, né, que são trabalhados com os pacientes. Não são trabalhados todos de uma vez, né, porque imagina, né, uma pessoa que chega no seu consultório com várias demandas, você não vai conseguir trabalhar tudo em um único momento, né, aplicar os 10 princípios em uma única consulta ou em poucos meses, né? É um processo gradativo, mas é importante ampliar, né, essa visão do comer intuitivo. Sim, os sinais de fome e saciedade serão trabalhados, mas também que são aspectos mais fisiológicos, mas aspectos emocionais, de pensamentos, as emoções e os pensamentos relacionados à alimentação, né? Legal, bacana. Uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar é na questão voltada ali, Leonardo, um atendimento um pouco mais qualitativo, né? Uhum, Já faz um tempo que eu não trabalho mais com contagem de calorias, né? Tudo mais. uhum, Eu vejo que trabalhar de maneira qualitativa funciona, né? Enfim, já também não atendo mais quem busca aqueles emagrecimentos malucos, aqueles percentuais de uhum, gordura que precisa realmente ter ali uma privação. Eu falo, ó, não é mais para mim isso, né? Já abri um pouco mais a uhum, mente. uhum, Então, eu queria saber como é que deve ser, como é, na verdade, uma consulta com um nutricionista como você, né, que trabalha na área de uhum, comportamento. Ah, acredito que ela deve ser baseada bastante em princípios fisiológicos, levar em consideração a conversa. Eu tenho um professor, uhum. ele deu aula de oncologia, e, e ele falou, eu não sou lacrador, como é que é o termo que ele usou? Eu não sou castrador de língua, né? E eu falo, eu também, eu nunca tinha usado o termo de risada, eu também não sou, porque assim, eu acho que se o paciente, eu vejo como por Murilo Pessoa agora, não Murilo nutricionista. Para mim, hoje, um dos maiores prazeres da minha vida é comer. Sinto um enorme prazer Uhum, em poder sentar, comer uma coisa que eu gosto, uhum, eu cozinhar, enfim, né? E às vezes eu me sinto meio, sabe, poxa, eu sou nutricionista, tenho que fazer a pessoa lidar melhor com a alimentação. Quem sou eu para cortar, entre aspas, algo uhum. da rotina da pessoa que ela gosta? Então, eu queria saber como é que funciona a consulta na questão de nutrição e comportamento. Sim. Antes disso, adorei o termo. Vou adotar. Depois, se você puder passar o nome dele para eu dar créditos, né? Professor Porque Alexander Marcelos. Alexandre Marcelles. Ótimo termo, castrador de língua. Sobre a pergunta, né, como que funciona o acompanhamento, eu acho que tem muito disso, né, dessa visão qualitativa da alimentação. Então, sim, em alguns momentos, eu acho que é importante também colocar isso, não significa que eu estou trabalhando com uma abordagem do comer intuitivo ou do comportamento alimentar, eu vou renegar, eu vou abandonar todos os conhecimentos tradicionais da nutrição. Não, né? Muito pelo contrário. O comportamento alimentar ele visa integrar, complementar, não? Então trazer essa bagagem mais é, psicológica, social da alimentação, que muitas vezes é abandonada pelo nutricionista clássico, que fica só no bio, né? Então, o comportamento alimentar é uma abordagem biopsicossocial. Então, a gente tenta trabalhar essas três esferas numa consulta.
Então, assim, a estrutura básica da minha consulta, antes de tudo, eu aplico muitas das vezes, né, eu aplico uma escala para avaliar o comportamento alimentar. E como eu trabalho com comer intuitivo, eu avalio essa habilidade da pessoa comer de forma intuitiva. Então, uma escala que é validada para a população brasileira. Então, eu tô interessado nesse início, né, de conhecer esse paciente, o quanto ele come de forma intuitiva ou o quanto ele não come, né? E traçar as propostas, os objetivos do tratamento pautado nessa avaliação. Mas não só essa avaliação, né? Não só essa escala. Uma anamnese muito bem feita, né? Perguntando aspectos clínicos, de diagnósticos de doença, história familiar, exames bioquímicos, né, quando estão disponíveis, prática de atividade física, intestino, enfim, esses aspectos eles não são esquecidos, não são negligenciados. Mas, além disso, né, onde essa pessoa se alimenta, como ela come, quais são as influências que ela teve na infância. Então, é uma investigação mais aprofundada, né? Quais são os pensamentos, as emoções que ela tem em relação à alimentação. Então, essa é um pouco assim da estrutura básica. E o diário alimentar, eu gosto de contar que o diário alimentar é o meu grande aliado dentro das consultas, né, voltadas para o comportamento alimentar, para a mudança comportamental. Mas não existe receita de bolo, né? Eu falo de diário alimentar, mas tem pacientes que não se enquadram com o caso de diário alimentar. Ou a escala também, não é interessante aplicar logo uma escala no início, porque ele vai perceber que ele está sendo avaliado e não é interessante. Então, assim, não tem um protocolo muito bem fechado, né? Sim, eu tenho as minhas ferramentas, eu tenho aqui a minha ideia, o meu modelo, mas não é uma coisa rígida. E acho que isso que é muito bom também da abordagem do comportamento alimentar, essa flexibilidade. E a alimentação demanda isso, demanda flexibilidade, né? A nossa vida ela é muito dinâmica, acontecem várias coisas ao mesmo tempo, e, consequentemente, a nossa alimentação, as nossas escolhas alimentares são influenciadas por esse dinamismo que é a vida. Então, não dá para ser castrador de língua, não dá para ser ditador, né, muito rígido, Tá. porque isso, né, não se sustenta, né? E quem somos nós, até lembrando o que você disse, né, quem somos nós para dizer o que aquela pessoa pode ou não pode comer, ou proibir, colocar como, né, que é proibido todo momento, toda hora? Será que isso funciona? Funciona para quem? Como funciona? Então, acho que é interessante ter esse olhar mais humano também, né? Mais humano e abordagem centrada na pessoa. Acho que antes também, na minha consulta, e nas consultas, né, e na minha abordagem, é escutar, né? Escutar com qualidade, escutar, mas que a gente chama, né, de escuta qualificada. Quais foram as experiências, o que ele deseja, o que ele acha que funciona para ele. Então, colocar a pessoa no centro do tratamento, dar autonomia para ela, né? Para o cuidado da sua própria saúde. Uma coisa que eu aprendi como nutricionista que me modificou como pessoa, é a questão da escuta. Então, eu falo assim, quando o paciente Uhum, chega para a primeira consulta comigo, eu falo, olha, tire um tempo, porque a minha primeira consulta ela leva de 1h30 a 2 horas. A pessoa, nossa, mas por quê? Porque a gente vai conversar muito. Né? Então, eu uhum, falo, ó, me conta da sua rotina. Olha, eu acordo 8 horas, vou trabalhar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E o que você come? Eu gosto de comer isso, né? O que você não come de jeito algum? Olha, eu não como isso, não como... O que você não fica sem comer? Então, me trouxe uma, né? Essa escuta uhum, qualitativa me tornou um ouvinte melhor na vida, uhum. né? Sim, sim. Então, eu vejo E muito nutricionista atendendo rápido, 1 hora de, uma hora de consulta, eu não consigo fazer nada, cara, né? não é possível. Uhum, uhum. É, E é interessante que você contou, né, de escutar melhor, a gente escutando melhor, a gente consegue tomar decisões, né, criar metas ou planos, enfim, condutas mais condizentes com aquela realidade da pessoa, né? Quando a gente fala também de comportamento alimentar, a gente fala muito sobre adesão ao tratamento. Porque muitas pessoas não aderem a um plano dietético, a um tratamento nutricional, porque muitas vezes aquilo é elaborado totalmente fora da realidade, descolado da realidade do paciente. Ele não participou muitas vezes dessa construção, então foi o profissional da saúde que criou, desenvolveu e não perguntou se aquilo fazia sentido ou não.
Então, obviamente, se a pessoa não vai aderir, ou ela vai seguir durante o tempo e vai abandonar o tratamento, abandonar o plano, porque não faz sentido para ela. Então, a gente escutar, né, com qualidade, essa escuta qualificada nos proporciona uma riqueza de informações para a gente elaborar o nosso plano terapêutico, né, Exato. com o E eu, paciente. e eu gosto de montar junto com o paciente. Por isso que eu falo que demora, que a gente vai montar o planejamento junto ali. Nada de, ó, daqui Uhum, 2 dias eu te mando, não, vou montar junto, tá, né? Eu vou sim. perguntando, você consegue encaixar uma bebida de manhã, um chá? Eu adoro, né, fitoterapia. Consegue? Uhum, Consigo, não consigo, beleza. Então já não coloco. Ah, depois do almoço. Eu preciso comer um doce depois do almoço. Beleza. Um quadradinho de chocolate. uhum, Pode ser? Pode ser. Né? Então uhum. eu acho que é assim. Eu acho que o trabalho é meio comportamental, embora não seja. Eu tenho um pezinho ali. Sim, com certeza, acho que você já está aplicando o comportamento alimentar, esse trabalho colaborativo com o paciente, é a essência do comportamento alimentar. Leonardo, eu queria tirar uma dúvida minha agora. Uhum, Com relação a redes sociais. Eu acho que hoje a gente sofre uma influência gigantesca de redes sociais, né? Tanto os pacientes, até mesmo os profissionais da saúde. Né? Então, o que eu vejo muito nutricionista montando aquele prato bonito, só tem salada. Ah, vamos colocar entre aspas aí, os alimentos, entre aspas, de novo, falando em aspas, mais uhum, saudáveis. Então, aí o nutricionista, uhum, por exemplo, vai comer ah, enche o prato de salada, coloca um pedacinho de proteína ali, quando é animal, quando não é, também. E o que eu vejo muito nutricionista, até nutricionista que se diz comportamental, colocando pequenas porções só no prato, minha porção pequena. Eu falo assim, se eu vou sentar comer um pratão de macarrão, eu encho o prato. uhum, Você recebe muito paciente que cita redes sociais, olha, eu vi o outro nutricionista, ele come pouco, então eu vou comer pouco. O outro nutricionista só posta salada, então eu vou comer salada. Isso sim, você pode falar muito mais que eu. Qual é a influência dessas redes sociais e de profissionais que agem dessa forma, sobre a saúde dos uhum, pacientes? uhum. Olha, já diria que essa influência é muito grande e eu recebo, assim, dois tipos, né, de paciente, ou muitas vezes de forma simultânea. O paciente que fala sobre essas pessoas, né, que elas seguem, esses profissionais que elas seguem, e muitas vezes usa como inspiração, né? E outro tipo de paciente que acho que foge, né, da rede social, mas é que você me falou e veio essa resposta, são pacientes que já passaram com outros nutricionistas mais conservadores e tradicionais e chegam com vários efeitos colaterais do tratamento nutricional, né? Então, da rede social, sim, é uma fala muito intensa, o quanto influencia, né? Não só, né, de nutricionistas, mas de blogueiras, enfim, personalidades da mídia, o quanto essas pessoas acabam influenciando as escolhas alimentares, e não só as escolhas alimentares, mas também a própria percepção do corpo, a provocação de insatisfação corporal, né, mediada aí por essa mídia, é algo que é muito intenso, e também aquele outro caso que eu citei de pacientes que chegam de outros colegas que trabalhavam com uma abordagem mais restritiva, de pequenas porções, como você foi até citando, e chega num momento assim de desespero. E chega também pensando, olha, nutrição ou se alimentar bem é só restringindo. Então a gente tem que ressignificar essa relação da pessoa com a comida. Não, alimentar-se bem, comer saudável, não é comer pouco, não é comer restritivo, né? Tem outras formas de se alimentar de forma saudável, de comer bem, né? E também acho que, falando das redes sociais, tem uma outra forma também de você consumir na internet, né? Você pode consumir perfis de alimentação e que fala de apreciação corporal, que são perfis que vão te ajudar nesse processo, né? E não prejudicar, como os outros perfis acabam Nossa. fazendo. Existe um contraponto. Ainda bem, né? Eu acho que sim, as redes sociais, as mídias sociais têm muitos profissionais, muitas personalidades que causam aí um desserviço, causam um grande prejuízo na relação das pessoas com a comida e o corpo, mas eu acredito nesse contraponto, né? Existem pessoas muito boas, bacanas, que trazem esse outro lado e também que ajudam esses pacientes, essas pessoas que sofrem com a comida e com o corpo.
Eu sigo alguns perfis bacanas, né? Que nem o Barriga Positiva, o Sim. pessoal, você mesmo, o Eric, né? O nutricionista gordo. Uhum. Uhum. E aí eu dei vários unfollows terapêuticos aí também ultimamente, e não dava mais. Sim. Até profissional. Blogueiro eu nunca segui, né? Blogueiro. Mas tem uns Uhum. nutricionistas aí, cara, que não dá, Sim. É. muito Tem que lesivo. filtrar, né? É, meu Instagram tá bem Uhum. infiltrado, minhas redes em geral, falando de modo mais amplo E, aí. E tem um momento que a gente fala sobre isso na consulta também com os pacientes, né? Tá, Quem você está seguindo, quem que você tá se inspirando em quem, até para entender, né, quem é essa fonte de inspiração, essa idealização que essas pessoas, né, esses pacientes têm, né, de profissional ou de personalidades, né? Então, as mídias sociais é um tópico que é abordado dentro de uma consulta pautada no comportamento alimentar, legal, para não tinha você ver o pensado nível assim nisso. de profundidade, né? Uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Uhum, Bacana. Falar, porque geralmente o que acontece às vezes os pacientes eles já chegam com um pré-conceito, né? Olha, eu preciso tomar uma coisinha, que eu quero para né? Ah, eu vi um outro nutricionista, ele já me deu não sei o que. Falei, peraí. Uma vez eu cheguei, cara, eu peguei um paciente, sem brincadeira, ele chegou para mim, acho que ele estava tomando uns 6 suplementos, né? Falei, onde você... Eu falei, desculpa, né? Eu falei, você, né, você aprendeu com quem? Você passou com outro? Ele disse, não, eu comprei, o cara da academia foi me passando, fui tomando, hum, falei, um clássico esse, legal, né? claro, né? E aí, eu lembro que ele era técnico em enfermagem, e aí ele falou, ó, então eu falei, peraí, então, vamos guardar esses suplementos aqui por enquanto, vamos usar esses, tal. Aí eu lembro que ele não voltou pro retorno, né? Um caso clássico. Aí depois de uns 40 dias, ele falou, Uhum, Murilo, eu queria marcar uma consulta de novo, porque eu não segui tudo que você falou, e aí eu fiz um destro, eu estava de plantão, fiz um destro, meu destro deu pré-diabético, e falei, então volta aqui, vamos conversar, né? Então, é, como tem influência externa, né? sim, sim, demais. É, e pode ser das mídias sociais, mas também academia, de familiares, É, né? O assunto comida, dieta, tá na boca do povo, né? é uma É coisa um tópico muito discutido, né? Em rende todos os muito, lugares. né? Ainda mais Rende agora, né? muito. A gente tá gravando em dezembro, né? Mas quando for agora, estaremos no verão, em pleno verão, e é uma época em que a Uhum, galera aproveita, tipo, a galera, os blogs, os coaches não formados, uhum, né? Infelizmente, uhum. emagrecimento, estética é uma coisa que vende muito e na maioria das vezes acaba Uhum. fazendo um desserviço pra gente, né? Exato, exato. Aí a gente tem E a gente que que lidar depois. com isso, É, né? exato. A gente que vai tentar consertar ali, enfim. E aí a Uhum. parte de comportamento acaba sendo importante, muito mais que a própria nutrição clínica em si. Sim, com certeza. Mas o que eu vejo hoje, Leonardo, eu queria te perguntar também, né? Como é que você enxerga o movimento de adesão à nutrição comportamental entre os nutricionistas? Então, você que está dando aula, você que tem especializações na área, você está vendo que é algo que está crescendo? Você está vendo que é algo que está sendo mais compreendido, que está sendo colocado em Uhum. prática ou não? Olha, eu sempre tenho duas respostas, né? Eu tenho a resposta mais positiva e a negativa. A positiva é que, felizmente, acho que tem crescido, sim, é crescente, o interesse das pessoas pelo comportamento alimentar, pelas ferramentas, pela abordagem. Eu dou aula na graduação, né? Muitos alunos que estão para se formar falando, olha, eu vou sair, já quero trabalhar com comportamento alimentar, eu quero me especializar, né? Então, eu acho que tem, sim, uma procura maior por essa área, né? Muito diferente do passado, não que eu me formei há muito tempo, mas na época da minha graduação, a gente teve uma aula, eu acho que dentro da aula de transtornos alimentares também, que foi uma aula que comentou sobre comportamento alimentar, uma coisa assim muito superficial, porque era pouco discutido naquele momento, né? E fazendo uma comparação com hoje, eu acho que sim, tem crescido bastante o interesse e a procura, né? E os alunos, né, os estagiários já interessados em trabalhar com esse tipo de abordagem, então isso é bem positivo. E aí, consequentemente, também, se tem um interesse maior pelo tema,
tem mais publicações científicas, mais estudos, né, para respaldar as nossas condutas, para tornar, né, mais robustos, enfim, falando aí de evidências científicas. Então, isso é muito positivo. O outro lado, que é o lado negativo, que eu ia colocar, ganhou visibilidade, aumentou a procura, mas muitas pessoas estão usando a abordagem do comportamento alimentar de uma forma errônea, né, distorcida. Então, até, por exemplo, vender o comportamento alimentar com o emagrecimento atrelado ao emagrecimento, né? Prometer o emagrecimento através, por exemplo, eu já vi isso, do comer intuitivo. Né? O Ah, comer intuitivo eu não comentei, mas é uma abordagem que é não centrada no peso. Então, o foco não é o peso. A pessoa ela pode perder peso, ela pode estabilizar, ou pode até ganhar, enfim, o peso não está no centro do tratamento. E eu já vi profissionais, né, que se dizem especialistas em comportamento alimentar e comer intuitivo, vendendo comportamento alimentar, comer intuitivo como uma forma de emagrecimento. Então, acho que tem esses ganhos, né, da visibilidade, mas também tem um pouco de perdas nesse sentido, que muitas pessoas estão usando de forma errada, nem sabem de fato o que é o comportamento alimentar, o que faz uma abordagem, como que é a estrutura de uma consulta, porque estão visando, né, como a gente comentou agora há pouco, o lucro, né? Quero vender. E aí, se eu colocar que eu já até vi algumas pessoas que colocam assim na bio, eu sou um nutricionista bonzinho, sou um nutricionista que não vou te punir, sei lá, umas coisas tá. desse tipo, para mostrar, olha, aqui vai ser diferente, e na verdade não tem nada de diferente, é igual, só com um slogan diferente, uma máscara diferente, mas se tirar a máscara, você chora. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero ser processado, né? Não tenho condições. Não, não, não querer. Ah, mas tem aí, tem uma profissional grande aí na área que, meu, não gosto. Ela vende um curso aí, enfim, e eu vejo que, cara, é não tem a profundidade que precisaria ter. O pessoal sai Uhum, uhum. citando aí arroz, meu, Sim, acho que não, hein? E já peguei umas sim. abordagens de profissionais que fizeram curso dela, que, meu, nesse estilo seu aí, Uhum, como é intuitivo para emagrecer, né? Nutrição uhum. comportamental, voltar ao emagrecimento, opa, Sim, né? é triste, né? E como você falou, essa pessoa provavelmente não teve aprofundamento. Porque se você estuda, aprofunda sobre aquele tema, você sabe, olha, isso dá para fazer, isso não dá, né? O comer intuitivo não está ligado ao emagrecimento, né? Não dá para vender, divulgar o comer intuitivo como uma forma de emagrecimento. Então, assim, precisa desse aprofundamento e, na verdade, eu até diria, são conhecimentos básicos. Então, acho que talvez essa pessoa ou pessoas que estão fazendo isso não estão bem se preocupando com o básico, porque no básico a gente já entende que são coisas diferentes, né? Uma nova forma, uma nova abordagem, né? E não estou querendo dizer aqui, não estou vendendo que é inovador, é a melhor. Não, né? Não, É uma das formas que você pode trabalhar com o paciente, depende do perfil, do tipo de paciente, enfim. Né? Mas quando você se diz especializado, especialista naquele tema, minimamente você tem que saber os conceitos básicos, tem que aprofundar sobre aquilo para não cometer coisas erradas, né? é o que eu falo pro pessoal, falo, olha, você vai fazer um curso aí que vai durar 2 meses, vai fazer um curso de final de semana, enfim, não se compara uma pós-graduação, né? Um mestrado, né? Muito menos um mestrado. Então, tem que ter um pouco de discernimento e a galera apela, né? Sim, sim. E até algo que eu não citei no início, né, quando eu falei da definição do comportamento alimentar, mas o comportamento alimentar, né, esse conceito, esse fenômeno, ele é complexo, né, e multifatorial. Então, vai demandar do profissional que quer se dedicar a estudar comportamento alimentar, e além, né, da nutrição, mas estudar a sociologia, teorias da psicologia, antropologia, porque se é algo complexo, o meu estudo vai ser complexo, mais aprofundado. Então, demanda tempo, demanda interesse, disposição para entrar nessas áreas que na graduação a gente não tem, né, conhecimento, não tem experiência. Então, você tem que estar disposto, né, a estudar, tem que estar É, disposto a navegar em outros mares, assim. exato. Leonardo, eu queria te perguntar, para quem quer ser um nutricionista que vai colocar a nutrição e o comportamento em prática, então, o que que
você, como um especialista da área, sugere? Cursos, especializações, Uhum, congressos, mestrado, uhum, doutorado? Quais são os uhum, caminhos aí para que novos nutricionistas aí coloquem a nutrição comportamental em prática? uhum. Eu acho que existem aí vários caminhos, mas eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal e talvez ajude, né? De começar com cursos livres, né? Cursos pequenos para entender realmente o que que é, se você gosta, se você simpatiza, porque muitas vezes pode ser isso, né? Tá em alta, eu quero trabalhar com comportamento alimentar. E aí quando eu começo a estudar, a conhecer mesmo de fato, não é tão legal. E aí eu caio fora e vou fazer outra especialização. Mas acho que o começo, acho que antes de entrar numa especialização, se possível, faça algum curso livre, online ou presencial, mas para entender melhor como que funciona. E claro, acho que sempre buscar instituições que são referências, instituições que têm profissionais que trabalham com isso, né? Acho que olhar o currículo, olhar se essa pessoa ela trabalha, se ela tem aprofundamento teórico, prático, né? Também para não participar de um curso aí que é uma furada. É, Então, acho que o primeiro passo é isso. Acho que escolher um curso livre, um curso menor, e conhecer muito bem os docentes, os professores, para ver se realmente eles têm expertise e bagagem do comportamento alimentar. E aí, se realmente você gostou, acha que é para você, se identificou, é interessante, busque uma especialização, né? Um curso de pós-graduação. Atualmente a gente tem aí que eu tenho conhecimento, uns 4, 5 cursos de pós-graduação em comportamento alimentar, nutrição e comportamento, que valem a pena, né, fazer, serem feitos. Então, acho que poderia ser esse caminho, né? Começar de uma coisa mais básica, conceitual, né? E aí chegar na especialização, né? legal. Uma coisa que eu falo muito, eu fiz uma, eu fiz uma, por onde eu fiz duas faculdades, né? E aí quando eu acabei as duas, eu tive uma relação muito boa com todos os professores onde eu passei. Na nutrição, por eu ser já mais velho, foi a segunda graduação, então eu já era mais maduro, né, de outra cabeça. Uhum, Então eu tenho uma relação muito boa com ex-professores. E todo ano eles me chamam para falar com o pessoal do quarto ano, em algum lugar que eles estão dando aula, ou até mesmo na instituição que eu me formei. E aí, uma dica que eu falo pro pessoal é falar, gente, quando vocês acabarem a faculdade, procure um curso bom para fazer, se vocês forem fazer especialização, né? Hoje a gente está lotado de cursos aí que não são tão bons, né? Que são rasos, enfim, uhum, né? Eu procuro uhum, uma instituição de confiança, pesquise os professores, né? Porque tem uhum. muito gato sendo vendido por lebre aí, e quem vai ficar depois com o problema na mão são vocês. Tem um pouquinho de discernimento, não precisa sair correndo para fazer especialização, né? O mercado Sim. não está tão fácil, mas para quem estuda, né, trabalha um pouquinho ali, meio que papo de coaching, mas a gente vai ter que Mas é camelar um pouco ali verdade. antes de virar, né? Uhum, Então, eu falo, uhum. e aí o mesmo é válido aí para a questão da nutrição e comportamento, né? Sim, sim. Leonardo, E só, pode falar? só complementando, acho Claro, que não só para ter o título, né? Olha, fiz aí exato. numa instituição X, não foi bom, o curso não era bom, não teve aprofundamento, mas enfim, eu tenho aqui o título de pós-graduado em comportamento alimentar, mas será que vale a pena? Tudo bem, você Exato. tem esse título, mas de fato você consegue aplicar isso na sua prática, ou na sua pesquisa, ou na docência, enfim, qualquer área que você for seguir. Então, e além do título, né, além do diploma, além do certificado, enxergar que aquilo que você aprendeu foi de qualidade, você consegue aplicar no seu dia, né, na sua rotina como nutricionista. Exato. Bom, Leonardo, a gente está começando aqui, então, a nossa retinha final. Eu queria te fazer uma pergunta meio clichê, tá? Mas eu Uhum, acho que precisa ser feita, até para o pessoal que quer chegar à área e entender, né? uhum. Como é trabalhar com nutrição, comportamento, enfim. Então, eu queria saber quais são as dificuldades, os desafios e a satisfação de você atuar nessa área. Vamos lá, vamos começar pelas dificuldades. Eu acho que é novo ainda, é uma abordagem, é uma perspectiva nova ainda, então ainda muitas pessoas desconhecem,
até nutricionistas mesmo desconhecem, e aí isso pode ter um certo preconceito, uma desvalidação, se aquilo é científico ou não, se aquilo é bom ou não. Então, acho que isso pode ser uma dificuldade. Eu tive um pouco de, principalmente no começo, assim, da prática do comportamento alimentar, essa dificuldade, acho que esse desconhecimento, e acho que também é clichê, mas o preconceito ele vem de uma ignorância, né, no desconhecimento. Então, muitas pessoas até falavam, ah, não funciona, o que que é isso, é balela, porque não sabiam, né, o que era. Então, acho que uma dificuldade que a gente pode se deparar, né, nós profissionais que trabalhamos com comportamento alimentar, assim, no início, é isso desse reconhecimento. Mas vai até parecer contraditório, né? Que eu até falei quase agora que tem ganhado evidência, mas ainda pode ter esse obstáculo aí, essa dificuldade do reconhecimento. Mas eu vejo que futuramente acho que vai ganhar ainda mais visibilidade, teremos profissionais formados em boas instituições e a gente vai conseguir levantar aí uma boa bandeira e ter ótimos profissionais dentro dessa área do comportamento alimentar. Então, essa pode ser uma dificuldade. Desculpa, o segundo ponto é Os desafios. os desafios. Eu acho que até falei um pouco da dificuldade e do desafio, né? Desafio. Mas eu vou trazer um desafio mais prático, assim, da realidade, é muitas vezes no atendimento, né? O paciente que está acostumado com uma abordagem mais tradicional, mais conservadora, espera resultados mais rápidos. E muitas vezes os resultados são pautados, né, em emagrecimento ou questões mais físicas. E quando a gente fala de uma abordagem pautada no comportamento alimentar, os resultados não vão ser tão rápidos, né? Vai depender do caso, do perfil do paciente, quanto tempo que essa pessoa tem uma relação conturbada com a comida. Faz muito tempo, faz pouco tempo. Então, assim, é um processo mais lento, mais gradativo. E muitas das vezes as pessoas não estão dispostas a esperar, né? Aquela coisa do imediatismo. Preciso, né, de uma solução rápida, resultados rápidos. E muitas vezes os resultados não vão ser físicos no sentido de peso corporal. Muitas vezes o paciente ele estabilizou o peso, não ganhou nem perdeu, mas teve ótimas melhoras na sua relação com a comida, tá comendo de acordo com a fome e saciedade, mas fica mais difícil de visualizar isso, né, esses ganhos aí mais comportamentais. Então, isso pode ser um desafio, né? Muitas vezes o paciente, ele não vai ter tanta paciência, né? O paciente não vai ter tanta paciência para aguardar esses resultados, ou muitas vezes ele se frustra porque o resultado que ele desejava, que ele queria, era emagrecimento e não é. Por isso que é muito importante alinhar logo nas primeiras consultas a forma que você trabalha, né? O foco não é centrado no peso, sim em qualidade de vida, enfim, qualidade da alimentação. Então, alinhar muito bem isso desde o início e ir realinhando ao longo do tratamento para que não tenha essa frustração no final, entre aspas, né? Então, isso pode ser um desafio, né? Esse manejo aí dessas expectativas do paciente. E Legal. uma satisfação, ou né, satisfações que eu vejo assim na prática, é a evolução do paciente, né? Então, pacientes que, por exemplo, só viviam em dieta, que a gente chama, né? Vivia na mentalidade de dieta, essa pessoa vai desprendendo, vai rejeitando, né? Desconstruindo isso, e não comendo mais de acordo com dietas, com regras, e sim começam a comer mais de acordo com a fome, a saciedade, né? Começam a se sentir mais satisfeito com o corpo, começam a se exercitar mais pelo prazer e não tanto por uma forma de compensação calórica. Então, acho que a satisfação é observar isso junto com o paciente, esses ganhos, né, na relação dele com a comida e o corpo. Legal. Você sabe que você falando assim, eu lembro de alguns pontos, né? A questão do desafio, né? Que você falou que leva tempo. Então, às vezes o paciente volta em retorno comigo, acho que com você também, fala, olha, eu não emagreci tanto, mas olha, eu estou muito mais concentrado, eu estou dormindo E, melhor, é, enfim, né? É uma coisa que eu acho bacana. Quando eu falo, aí eu falo, hum, você, não, você ouviu o que você falou? Ele falou o quê? Você está dormindo melhor, você tinha dificuldade para dormir, está dormindo melhor, hum, né? Ah, hum, você falou que estava muito cansado no trabalho, você não está mais tão cansado, está com mais foco. Aí, às vezes não é nem tão claro para o paciente, você mostra, nossa, é mesmo. É, hum.
tentar Eu acho apontar esses traços positivos, né, esses ganhos, né? eu Além do peso. Além não é do só peso, né? peso, né? E é uma questão que você fala bastante, né? Você falou da questão do peso, do exercício, né? Como compensação. Eu mesmo falo para o paciente, eu fiz uma extensão em neurosuplementação, né? Então, estou atendendo bastante paciente neuro, ansiedade, depressão, muito pós-Covid, enfim. E aí eu falo, meu, você não precisa fazer exercício para emagrecer. O exercício hoje é um ansiolítico para você. Você está estressado? Sai dar uma caminhada. Você não precisa, né, não precisa ligar o reloginho, o smartwatch ali, o contador de passos. Meu, vai caminhar e aí fala, não vai ouvir podcast, meu, vai ouvir a sua banda favorita ou vai, né, Uhum, enfim. Né? E aí não são todos, claro. Alguns fazem, falam, nossa, Murilo, realmente, vou caminhar ali meia horinha, eu desfiz a minha mente, enfim, uhum, volto mais calmo para casa, melhora a relação com o filho, com cônjuges, enfim. Então, uhum. são desafios, né? Sim, sim. Mas você é muito, muito comportamental, viu, Murilo, nas suas condutas, olha só. Aí, ó, eu Dá pra tenho um perceber. pezinho. Tenho pezinho. Vamos ver a próxima especialização. Leonardo, uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas se faltou aí eu te perguntar alguma coisa sobre nutrição comportamental, comportamento, enfim, e se faltou, o que foi? Certo. Olha, Murilo, eu acho que não faltou. Eu acho que no tempo que nós estamos conversando, a gente conseguiu discutir os principais tópicos, as principais dúvidas relacionadas ao comportamento alimentar. Então, acho que não faltou nada. Vale lembrar, né, que o comportamento alimentar é uma área muito vasta, então a gente teria que ficar horas e horas para esgotar, e esse não é o objetivo, né, de esgotar sobre o tema, mas eu acho que as perguntas que foram realizadas foram importantes para essas pessoas que têm esse interesse, que querem conhecer um pouquinho mais sobre o comportamento alimentar. Eu acho que as perguntas foram suficientes, não É, faltou nada. legal, fico feliz. E para a gente finalizar, eu queria que você falasse para o pessoal que quer uma consulta com você, um pessoal que quer uma palestra sobre nutrição e comportamento, aulas. Onde te Uhum. encontram? Então, se quiser passar o WhatsApp, e-mail, Instagram, o espaço é todo seu. Bom, acho que a mídia que eu tenho usado assim com mais frequência é o Instagram, né? Então, Leonardo Biagio, underline Nutri. Depois eu posso até passar para você, né? Não sei se dá Legal. para colocar no, Vou no colocar. podcast. Então, eu uso mais o Instagram. Então, dúvidas relacionadas a atendimento, aulas, cursos, podem me chamar lá na DNM que eu respondo. E acho que na bio também da minha página tem o número tem o meu contato, então também pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp, tá? Legal. Bacana, Leonardo. Leonardo, então, o que eu queria muito fazer aqui é te agradecer por você ter topado participar do Nutritivamente. É um projeto que nasceu meio embrionário, mas, meu, a gente já passou de 20 episódios, então a gente já tem mais de 20 áreas diferentes da nutrição. Uhum, Espero conseguir uhum. manter isso para trazer aí para os nutricionistas, para a população em geral e para os formandos aí em nutrição, mostrando as diversas áreas que eles podem atuar. E você falando de um tema tão importante, realmente só trouxe grandeza aqui para o Nutritivamente. Então, realmente eu queria te agradecer por tirar um tempinho para conversar com a gente e por compartilhar tanto conhecimento. Imagina, Murilo, eu que agradeço novamente pelo convite. É sempre um prazer falar sobre comportamento alimentar, então disseminar é, sobre esse tema. Então, agradeço muito, desejo muito sucesso, ainda mais sucesso para Que o é isso. podcast e conte comigo, eu fico à disposição. Obrigado. Muito, muito, muito obrigado, Leonardo. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.